especialistas da terapia intensiva, dos cirurgiões, dos hematologistas, dos clínicos. E eu tive a sorte de conhecê-lo nos albores, quando começava essa luta toda, e participei e contribuí para que esse procedimento, esse recurso, essa ferramenta de diagnóstico seja incorporada como técnica aqui no Hospital de Messejana. Não foi fácil. Sem mais delongas, professor Ricardo Chamas, o auditor do. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Tudo que o Juan colocou aqui realmente é um hospital muito diferenciado na nossa visão também. Bom, a ideia então da medicina de da tromboelastometria, na verdade, ela é uma derivação da tromboelastografia clássica. É um método que não é novo, né? A tromboelastometria é até mais recente, mas a tromboelastografia ela foi descoberta em 1949 pelo professor Hartert, um alemão, né, que desenvolveu basicamente para o transplante hepático, tá? Obviamente em função do fígado ser o sítio da coagulação, ok? Bom, então já introduzindo o assunto, né, essa pergunta ela é muito simples de responder, né, e cada vez mais ela se torna necessária ser esclarecida imediatamente, o mais rápido possível. Por quê? Porque são muitos eventos envolvidos na fisiopatologia do sangramento, né? Desde a hiperfibrinólise, a coagulação intravascular disseminada, disfunção plaquetária, consumo, desfibrinogenemia ou hipofibrinogenemia, o HIT, né? Droga, hipotermia, anticoagulação, diluição por fim cirúrgico. Isso na fase de iniciação, né? Sempre nas células que vão expressar o fator tissular. Você tem, então, em seguida, né, a amplificação, onde as plaquetas já assumem uma forma ativada. Estou sendo bem esquemático, tá? Bem sucinto. Em seguida, você tem a propagação, para que se forme o clote de fibrina, né, e haja depois o quê? A finalização. Esse coágulo ele tem que ser finalizado, ele tem que ser resolvido, né? Então, os atores principais aqui envolvidos, obviamente, são os fatores procoagulantes, são a trombina. Tanto nessa fase, principalmente nessa fase, tem um fator primordial que é converter o fibrinogênio a fibrina. Os fatores todos procoagulantes, não vamos deter em detalhes, os complexos são formados, as plaquetas, ou seja, em síntese, é tudo que ocorre, né, no momento que você expressa o fator tissular, você tem a mobilização, formação do clote, mas principalmente envolve o quê? Fatores, plaquetas, trombina, fibrinogênio. É bom fixar isso, que a gente vai falar muito, né, durante a tromboelastometria, esses atores principais, tá? Quando você olha a monitorização tradicional, e hoje está bem dividido a monitorização tradicional e a tromboelastometria, tá? Então você tem os recursos point of care e o tradicional que envolve quem? O laboratório, tá? Então, os exames que vocês conhecem, né, o TTPA, via intrínseca, o TP, via extrínseca, tempo de coagulação ativado, tempo de trombina, dosagem do fibrinogênio, contagem de plaquetas, dosagem do dímero D. Quando você olha esses exames, a primeira limitação que vem, né, à sua frente é que eles são feitos aonde? No plasma, na fração plasmática, ou seja, é necessário colher o sangue total, separar o plasma e nele vai ser realizado esse elenco de exames. Demanda tempo na execução. Entre você solicitar um exame, processar no laboratório e voltar para você, a mediana mundial é em torno de 1 hora e meia, quando não é mais. Contempla somente o início da coagulação. Se existem todas aquelas fases, né, se você vai contemplar sempre, né, primordialmente uma fase somente, você perde muito da informação. Não avalia a disfunção qualitativa, plaquetária e do fibrinogênio. Isso é importante porque na verdade, a tromboelastometria traz uma visão global da coagulação. Então, você pode ter uma contagem baixa de plaqueta compensada por um outro elemento, ok? Como pode ocorrer com o fibrinogênio também. Sofre influência da hemodiluição, isso é frequente no paciente crítico, né? Testes sempre realizados a 37 graus, é o ótimo da reação enzimática. Só que se o paciente tiver 35 graus, você realiza o exame a 37, você não estabelece uma boa correlação. Com a analogia do traçado, com o que sabemos de coagulação.
Então, novamente, aqui você tem o esquema, né, do modelo celular, você tem aqui o monócito, célula, expressão do fator celular, a interação dos fatores, né, aqui a plaqueta na sua forma ativada, né, para que haja o que? A adesão, a interação com os fatores, estou sendo esquemático, para que você tenha na propagação, e aqui é importante só observar isso aqui, 4% da trombina gerada na iniciação, 96% na propagação. Tá? Você tem a amplificação, a propagação, os complexos são formados, tenais, protrombinais, e principalmente protrombinais vai converter a trombina, a protrombina a trombina, o 2A ativado, o qual é responsável por transformar o fibrinogênio em fibrina, em monómeros de fibrina, para que haja o quê? A formação do clote, do coágulo, estabilizado final aqui pelo fator 13, ativado. Depois você tem os sistemas inibitórios dessa coagulação, para impedir o aspecto protrombótico. Quando você olha o tromboelastograma, na verdade o que você tem aqui? A vida do coágulo, correto? Você tem início, sua formação, sua estabilização, né? A sua estabilização, e depois vai ter resolução. Quando você olha o tromboelastograma, ele traduz exatamente todas essas fases. Né? A inicial aqui, que é traduzida por esse parâmetro, CT, a seguinte, que a gente vai depois abordar exatamente o que é o CT, a seguinte, que é o CFT, que é o Clot Formation Time, o Initial Coagulation Time. Em seguida, você tem a estruturação do coágulo. Então, você tem aqui os participantes, basicamente, da formação de trombina. Em seguida, você começa a cinética de formação inicial de estabilização desse coágulo. Ele vai atingir um máximo de amplitude, que traduz a sua estabilidade, a sua força. E depois ele tem que ser o quê? Resolvido, ele tem que ser dissolvido. Ou seja, aqui é o índice de Lise, é a destruição do coágulo. Correto? Então, você tem início, formação, estabilização e morte do coágulo. O que significam os testes dos parâmetros? Em tromboelastometria, você nunca solicita um tromboelastograma. Você pede as curvas que você quer enxergar. Você precisa entender cada curva, são 5 curvas. E principalmente você tem que entender o gráfico. Se você entende o gráfico de tromboelastograma, de tromboelastometria, você vai entender basicamente o que é a tromboelastometria. Por quê? No seu eixo vertical, você plota em milímetros. No eixo horizontal, você plota em tempo. Por quê? Alguns parâmetros saem em amplitude e outros em tempo, em ângulo e percentual. Basicamente, aqui estão os principais parâmetros